A Neide agora, né? Que Deus abençoe esse tempo precioso. Obrigado, Neide, por nos servir dessa forma, certo? E nós continuamos juntos aqui. Um grupo um tanto reduzido, né? Gente ainda de férias, gente passeando, gente com Covid, assim vai indo, né? Então, nós estamos nessa caminhada. Mas que bom que você veio, todos são muito bem-vindos, é bom estarmos juntos. Nessa manhã. Temos gente de Rio do Sul, né? Que legal. Eu vi a Renata em algum lugar também, está por aí. Então, são muito bem-vindos com a gente aqui também. Que legal a gente poder estar junto dessa forma. E para mim é uma alegria estar aqui também, depois de férias, um tempo precioso de descanso, de tempo de família. Férias diferentes esse ano, essa vez porque a Gisla quebrou o pé, então nós ficamos muito ligados nessas férias, né? Intimamente ligados nessas férias, empurrando cadeira de roda, puxando aqui, amparando ali, mas fez parte e está sendo muito bem. Graças a Deus ela está se recuperando bem. Na semana que vem acho que ela vai conseguir colocar o pé no chão de novo. Então estamos nessa caminhada. Quando eu pensei nas férias e tendo a necessidade de um apoio para a igreja lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu aceitei o desafio de estar no meu último fim de semana de férias lá na cidade de Pelotas. E pensei assim, já sonhei, né, com a Gisla e eu no carro, aquela viagem gostosa, longa, mas gostosa e tal, né? Como não unir férias, né, útil ao agradável, e vou estar lá ministrando a igreja na cidade de Pelotas. E foi um plano maravilhoso, mas com essa história do pé quebrado da Gisla, evidentemente que não deu certo, né? E lá fui eu de busão, né? E ainda o busão atrasou, ou seja, foram horas e horas e horas. Mas foi uma bênção estar com a igreja lá na cidade de Pelotas, né? Christian, você nasceu aqui, mas viveu vários anos lá, né, Christian? Que legal. E estar lá com nossos queridos irmãos lá foi muito precioso e, claro, suprindo a necessidade que eles têm lá, especialmente em função do falecimento da esposa do Paulo, a Rosângela, no mês de dezembro. Paulo estava aqui em Pomerode ainda, cuidando da filha e da netinha, né? Muito feliz. Mas eu estive então com a igreja lá, foi um tempo muito precioso. Agradeço as orações, pedi orações e vocês oraram, foi um tempo gostoso lá. Somos povo de Deus e o povo de Deus precisa ser cuidado por Deus. E isso vai ser uma ênfase nossa para esse ano novo que nós temos pela frente, esse cuidado de vidas na vida da igreja. E como povo de Deus, então, a gente precisa desse cuidado. E para refletir sobre isso, Deus me dirigiu uma palavra lá do Antigo Testamento, da história do povo de Israel. E nós encontramos essa história em Êxodo capítulo 18, em que Deus cuida do seu povo. Deus tinha feito coisas extraordinárias com esse povo. Deus, diz a palavra em Êxodo, que ele tinha ouvido o clamor desse povo tinha subido aos céus, e Deus então intervém para cuidar desse povo, para resgatar esse povo. Toda essa história em Êxodo, desde o primeiro capítulo, onde é relatada a dor e o sofrimento que o povo de Israel estava passando naquela época. E Deus interveio, levantou Moisés, né, alguém que não tinha muita habilidade de liderança, talvez, ou de erudição, de ser muito bom de falar, mas Deus o levantou, o capacitou, o enviou. Ele estava lá no deserto, enviou de volta ao Egito. Nós conhecemos essa história, para ele então trazer libertação a esse povo que estava sofrendo tanto na escravidão do Egito. E conhecemos a história. Moisés foi falar com o faraó teimoso não quis deixar o povo sair. Deus mandou as 10 pragas. Na 10ª praga, então o faraó cedeu. Depois se arrependeu, foi atrás dos israelitas de novo. Estavam cercados diante do Mar Vermelho e estavam a ponto de serem
encurralados pelo faraó. E o que Deus fez? Deus fez o milagre, abriu o mar vermelho. Moisés apenas levantou o cajado dele, tocou no mar, e aquele mar todo se abriu, e eles atravessaram em seco, chegaram no outro lado, sãos e salvos. Quando o faraó foi atrás, o mar fechou, e o que aconteceu? Todo aquele exército foi inundado, afundado ali naquele lugar. Coisas extraordinárias Deus vinha fazendo por seu povo. Caminhando um pouco adiante, depois do Mar Vermelho, chegaram a um lugar que tinha água, mas a água era amarga, as águas de Mara. E o que Deus fez? Deus usou Moisés para lançar um arbusto naquele lago lá, e aquela água ficou boa. Foram um pouco mais adiante e de novo dificuldades com alimento, e Deus atendeu, Deus usou Moisés, e vieram o maná e as codornizes para suprir as necessidades do povo de Israel. E caminhando nessa caminhada no deserto em direção à terra prometida, falta água de novo, e o povo reclama diante de Moisés, com Moisés diante de Deus. E Deus intervém, e Deus diz a Moisés: vai ali em Massá e Meribá, e bate com o teu cajado naquela rocha, e a água vai fluir. E veio a água suprindo as necessidades de todo mundo. Como se não bastasse todas essas dificuldades da natureza, ainda tinha os amalequitas. O povo que não gostou dessa perambulação do povo de Deus no deserto, e que resolveu atacar os israelitas. E então agora tiveram que guerrear. Um povo que tinha sido escravo até pouco tempo atrás, um povo que só sabia pegar em foice, em facão, em martelo e assim por diante, agora tinha que usar armas e teria que guerrear. É claro que precisava do poder de Deus, e Deus interveio, levantou Josué como guerreiro forte, e eles lutaram contra os amalequitas e estavam vencendo, mas de repente os inimigos começaram a vencer. E aí o que aconteceu? Moisés precisou subir ao monte, levantar as mãos e interceder. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, em intercessão, em dependência do Senhor, o povo de Israel vencia a batalha. E venceram os amalequitas. Ou seja, grandes coisas Deus estava fazendo por seu povo, suprindo suas necessidades, dando vitória contra o inimigo, conduzindo esse povo. Até que um belo dia, Moisés estava de boa, um dia normal de trabalho, ele recebe a visita de quem? Do seu sogro, chamado Jetro, pai da sua esposa, que veio lá de Midian, que era uma outra região, veio visitar Moisés e veio ouvir as coisas incríveis que Deus tinha feito. E eles celebraram, ofereceram sacrifícios juntos, porque Jetro também era um sacerdote que também servia a Deus. E eles estavam juntos, adorando ao Senhor, levando sacrifício ao Senhor. E Jetro ficou observando o que estava acontecendo. E num dia desses, então, que eles estavam juntos ali, Jetro viu o que Moisés fazia. Moisés se levantava cedo da manhã e se colocava diante do povo. O povo fazia uma fila e todo mundo vinha consultar Moisés para resolver suas questões, suas dúvidas, abrir o seu coração com problemas, pedir intercessão de Deus e assim por diante. E é claro, um povo daquele tamanho, a fila estava mais longa que fila de cirurgia seletiva ou eletiva do SUS, né? Eu sei muito bem o que é isso, meu número é 800 e não sei quanto, né? E a fila está parada, só para meu consolo, né? Então a coisa demora. Isso estava mais ou menos assim naqueles dias lá. E Jetro chama Moisés e diz: o que você está fazendo não é bom. Cara, isso não é muito bom de escutar, não é verdade? O que você está fazendo não é bom. Ele disse: você e o seu povo ficarão esgotados. Ele mostrou, olha, sabe onde é que vai dar isso? Vai dar num esgotamento, versículos 17 e 18. Então vamos ler agora o que Jetro falou para Moisés. O que Jetro falou para Moisés, Êxodo 18, do 17 até o 23. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom.
Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. E se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito, suprido. Essa é a proposta que Jetro apresentou a Moisés. Claro, diz ele, se Deus assim concordar, então faça isso, para que Moisés pudesse dar conta de cuidar desse povo todo, porque assim como está, não era bom. Tinham experimentado o poder de Deus de forma extraordinária, mas nessa parte de cuidado do povo não estava bom. E então Jetro deu esse conselho a Moisés. E nesse conselho de Jetro a Moisés, nós temos princípios de cuidado do povo de Deus. Princípios importantíssimos, são fundamentos para o cuidado dentro de uma caminhada do povo de Deus. Em primeiro lugar, um princípio é a da liderança plural. Essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Era claro o desafio que Moisés tinha e era demais para ele. E Jetro diz, você não pode fazer isso sozinho, você precisa de ajuda, chame mais gente. No versículo 14, diz ali, que é que você está fazendo, porque só você se assenta para julgar e todo esse povo espera em pé. O trabalho de cuidado de vidas dentro do povo de Deus não é tarefa de um homem só, não é tarefa de um pastor sozinho à frente. Claro, precisa ter liderança, precisa ter alguém que coordena, precisa ter alguém que conduz, mas o cuidado de vida precisa ser compartilhado, precisa ter mais liderança. Por isso a importância desse princípio. Não faz isso só, chama mais gente. O segundo princípio que eu encontro nessa orientação é que o cuidado precisa ser debaixo da direção da palavra de Deus. O cuidado precisa dar direção com base na palavra. Versículo 20 diz, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Então o cuidado de vida, ele está debaixo da palavra de Deus. Naquele tempo, claro, a lei estava sendo transmitida a Moisés e de Moisés para o povo. Até aqui não tínhamos nada ainda por escrito, ainda havia só aquilo que Moisés transmitia da parte de Deus. Em Êxodo capítulo 20, depois nós vamos ver Moisés subindo o monte, recebendo os 10 mandamentos e todos os mandamentos, enfim, toda a orientação que Deus tinha para o seu povo. Mas fica já estabelecido aqui em Êxodo 18 que o cuidado de vidas precisa ser com base na palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a Bíblia toda, Velho Testamento, Novo Testamento, e a orientação, o cuidado de vida que nós precisamos estruturar no povo de Deus, na igreja, precisa ser baseado na direção da palavra de Deus. É aqui que nós temos a base, é aqui a nossa fundamentação, é aqui que tem a orientação sobre aquilo que devemos fazer e como devemos viver. E é interessante essa orientação, é com base na palavra de Deus que vamos descobrir como viver e o que fazer no nosso dia a dia. Tem muita gente em dúvida de como viver, por quê? Porque não está firme na palavra de Deus. Princípio, o cuidado de Deus com base na palavra de Deus. Existe um terceiro princípio que eu gostaria de destacar nessa palavra de Êxodo 18, é que a liderança precisa ser qualificada. Jetro diz ao seu genro Moisés,
mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Para que haja cuidado de vida na igreja, nós precisamos de liderança. E essa liderança precisa ser uma liderança qualificada, uma liderança que tem qualidades específicas para exercer a liderança na igreja. Algumas são destacadas aqui, e no Novo Testamento nós temos mais. Aqui diz homens capazes, ou seja, homens que têm habilidade para estar à frente do povo. Tementes a Deus, homens que se curvam diante de Deus antes de qualquer outra coisa. Homens dignos de confiança, então homens que têm dignidade, homens que realmente sejam confiáveis. E inimigos de ganho desonesto. Como esse negócio já está desde cedo estabelecido na palavra de Deus, né? Que líder, ele precisa ser não ganancioso. Paulo vai escrever a Timóteo, dando princípios de qualificações para exercer o presbitério na vida da igreja, e são qualificações semelhantes a essas, expandidas a partir dessa base aqui que estava muito clara dentro do povo de Israel. Líderes precisam ter qualificação, e qualificação de vida. Aqui não está focando tanto em qualidades, em habilidades e técnicas de liderança e de condução, embora isso também seja importante, mesmo princípios e técnicas de aconselhamento são importantes, mas aqui está falando de qualidade de vida, liderança qualificada. Mais adiante, então, Jetro diz a Moisés que ele deveria estabelecer esses líderes como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, indicando que um outro princípio é estrutura adequada. Para que houvesse esse cuidado do povo de Israel, Jetro diz a Moisés: você precisa organizar essa turma. Então pega esses líderes e coloca eles como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, cria uma estrutura adequada para que o cuidado possa acontecer. Então precisa dessa estrutura adequada. Precisa ser uma liderança compartilhada, mais pessoas precisam participar, mas não só ter um monte de gente de forma aleatória fazendo o cuidado de vida. Precisa de uma estrutura adequada, uma divisão estratégica. Precisa ter grupos menores, onde as pessoas possam ser de fato atendidas. Você precisa definir níveis de atendimento. Diz Jetro para Moisés: as coisas mais simples o pessoal lá do grupo de 10 resolve. Depois complica um pouco mais, se leva mais adiante, e no final as coisas chegam a você, para você, Moisés, então levar as coisas diante de Deus, porque naquele tempo Moisés era esse sacerdote, esse intercessor, e aí você define as questões, mas cria uma estrutura. Essa estrutura vai ser necessária e vai ser apropriada para que tenha cuidado de vidas. Então, um princípio do cuidado de vidas na igreja é que se tenha uma estrutura adequada. Enfim, que você tenha grupos menores, grupos pequenos, onde as pessoas possam ser atendidas. Mais adiante, Jetro dá mais uma dica preciosa sobre esses líderes e indica o tipo de liderança que deveria estar à frente desse cuidado. Uma liderança serva. No versículo 22, ele diz: eles, esses líderes, estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Sempre à disposição do povo. Ser líder é ser servo. Ser líder é estar à disposição do povo. É estar pronto para servir. É estar do lado do povo. É estar junto com o povo. É andar, caminhar com o povo. Por isso, a liderança precisa ser uma liderança serva. Hoje nós vemos muitos líderes que são expoentes, estão lá no topo de uma pirâmide, ou de uma loucura que tem por aí. São líderes que são bajulados, são enaltecidos, mas eu não sei se esses líderes são servos mesmo e estão dispostos a caminhar com o povo. Talvez você diz: não, é que tem os Moisés da vida. Tem os Moisés da vida, Mas em geral, o líder deve ser aquele que está junto com o seu povo, andando lado a lado com o seu povo, vendo as dificuldades do seu povo, sabendo o que precisa e então disposto a servir nessa realidade do povo.
é uma liderança serva. Isso é princípio de cuidado de vida. E mais um sexto princípio que eu quero destacar, teria outros mais que a gente poderia destacar nesse texto, e depois eu quero ver como nós podemos aplicar isso na vida da igreja, é que nós encontramos aqui essa divisão de tarefas, como já disse ali no versículo 22, né? Eles estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Divisão de tarefas. É fundamental para o caminhar da igreja que haja essa divisão de tarefas, que pessoas diferentes participem do cuidado de vida e assim o cuidado chega até onde precisa chegar. Claro, nessa divisão de tarefas tem situações que para um é apropriado, para outro não. Cada um precisa achar o seu lugar com base nos seus dons, na sua experiência de vida, nas suas habilidades. Então, claro que tem que ter esse olhar para ver quem nós temos para fazer que tarefas. Mas as tarefas precisam ser sistematicamente divididas, organizadas. Nós encontramos isso claramente no Novo Testamento, já quando a igreja em Atos começa, os apóstolos, né, estão lá à frente do povo, cuidando de tudo, fazendo tudo, né, cada detalhe. Quando de repente os apóstolos em Atos capítulo 6 veem, opa, isso é demais para nós, vamos dividir tarefas. E ele diz, escolham entre vocês 7 homens capazes, dignos de confiança, na mesma linha praticamente aqui de Jetro, e ponham eles para cuidar desse trabalho, que era o cuidado das viúvas, do cuidado da provisão dos necessitados. E os apóstolos falaram, e nós vamos continuar com a palavra, com a oração, com a condução. Então, divisão de tarefas é fundamental. Encontramos nesse texto aqui no versículo 23, o resultado proposto para esse cuidado de vidas. O que Jetro mostra para Moisés a vantagem de aplicar esse plano, né? Qual é o resultado esperado para aquilo que a gente vai fazer? Então o versículo 23 diz, em primeiro lugar, se você assim fizer e se Deus assim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. O primeiro resultado é que nós vamos ter líderes saudáveis. Nós vamos ter líderes que são capazes de suportar o grande desafio de estar liderando o povo de Deus. Então, o primeiro resultado esperado desses princípios de cuidado de vida do povo de Deus é que nós tenhamos líderes saudáveis, líderes que dão conta do resultado, que dão conta do trabalho, que conseguem suprir as necessidades e pessoalmente estão bem. Essa é a proposta que Deus tem para o seu povo. Claro, tem momentos, tem situações em que há uma sobrecarga, que há dificuldades. Claro, depois de um ano de trabalho, precisa tirar as merecidas férias, vai descansar de novo. Mas todos esses princípios de cuidado de vida sendo aplicados vão resultar em líderes que dão conta do seu trabalho. E isso é o que Deus quer para o seu povo de Israel naquele tempo e para a igreja de hoje em dia. Por isso é tão importante a gente seguir os princípios da palavra de Deus para cuidado de vida. E o segundo resultado esperado para essa proposta, versículo 23, diz, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Satisfeito no sentido de suprido, de ter suas reais necessidades atendidas. Então, essa é a proposta. Se colocarmos esses princípios em ação, nós vamos ver um povo suprido, um povo satisfeito. Amém, amados? Que princípios maravilhosos. Agora, como é que nós podemos colocar isso em prática? E teria muitas formas de falar, e como disse, a gente quer falar mais sobre isso no decorrer desse ano, então a gente vai tratar disso. Mas como então vivenciar isso hoje? Algumas perguntas que eu faço. Quem precisa ser cuidado? Quem precisa de cuidado? Se eu pedisse para levantar a mão aqui, ou pedisse para levantar a mão quem não precisa, né? Talvez fosse um tanto constrangedor, mas na verdade nós sabemos que todos nós precisamos de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. Talvez essa seja uma falha de percepção na igreja, que algumas pessoas acham que já não precisam mais de cuidado. Mas todos
precisamos de cuidado. Amém, amados? Amém? Amém. Então, pelo menos eu sei que aqui tem gente que sabe que precisa de cuidado. Claro, são diferentes os níveis de cuidado. Nós temos os mais novos na fé, aqueles que se converteram recentemente ou agora, eles precisam de cuidado no beabá, precisam ser ensinados o que a palavra de Deus orienta sobre como é essa nova vida em Cristo, de como a gente foi resgatado do mal, de como agora a gente pode andar uma nova vida. Precisa ser ensinado a ler Bíblia, a orar, a viver em comunhão. Então, o novo na fé, ele precisa desses cuidados básicos e de um cuidado intensivo, muito próximo, estar junto dele realmente o dia a dia e ver como ele pode se desenvolver na sua vida de fé. Mas tem na igreja também e no povo de Deus aqueles que são um pouco mais fracos, que precisam de cuidado constante. E nós não somos um povo que descarta os fracos, nós somos um povo que acolhe os fracos e que se propõe a cuidar dos fracos. Paulo escreve nas suas cartas e diz, fracos nós vamos sempre ter conosco, vamos cuidar deles. Então a gente precisa ter um cuidado para com os fracos. Mas os membros em geral precisam de cuidados, todos precisam. Os líderes precisam de cuidado, os presbíteros precisam de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. Eu fico muito feliz que na igreja a gente tem a dimensão dos ministérios, dos grupos pequenos, que justamente se propõem a prover cuidados. E como presbíteros, nós temos um grupo que nos reunimos regularmente, claro, para tomar as decisões da vida da igreja, do andar da igreja, mas também compartilhar nossas necessidades, nossas lutas, nossas dificuldades, oramos uns pelos outros e assim nos fortalecemos. Precisamos de cuidados, todos precisamos. Quem então deve cuidar? Vão ser essas pessoas que vão se propor a cuidar dos outros? E de novo a resposta é todos. Todos precisamos nos envolver nesse cuidado de vida. Claro, de novo, em diferentes níveis, né? Se tem uma questão mais complicada, você não vai pedir para um novo na fé resolver esse negócio, ou dar conselho em algo que é mais complexo. Mas o Novo Testamento tem uma expressão que é muito repetida, muitas vezes ela aparece, é a expressão uns aos outros, né? Então muitas vezes essa expressão aparece no Novo Testamento. Fala ali, suportem uns aos outros, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros e tantas outras expressões. Existem aproximadamente 30 expressões diferentes no Novo Testamento desse uns aos outros. Ou seja, no povo de Deus, no Novo Testamento, todos cuidam de todos. Todos estão envolvidos nesse cuidado. E esse cuidado acontece de uma forma natural em que colocamos a palavra de Deus em ação, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, e assim por diante. Então, uns aos outros, todos cuidam. Mas nós temos as famílias na igreja, e isso é um fator de cuidado muito importante na vida da igreja. Então, os pais cuidam dos seus filhos, principalmente quando são menores, né? Depois que já estão grandão, eles se viram por conta própria, criam sua própria família, assim por diante. Mas os pais cuidam dos seus filhos. Então, existe um cuidado na igreja através das famílias, através de famílias equilibradas. Por isso é tão importante que a gente dê ênfase na vida da família, que a gente ajude as famílias a serem saudáveis, a serem fortes, a serem firmes, porque muito do cuidado do povo de Deus acontece através das famílias. Tanta coisa é feita em casa, no cuidado. Temos os ministérios, temos o ministério infantil para ajudar as crianças, ajudar os pais, mas esse cuidado vem de casa, onde os pais já são cristãos. Em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: se alguém tiver tido algum problema de pecado, vocês que são espirituais, cuidem dessa situação. Mas no versículo 2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja,
nós temos esse desafio de cuidarmos uns dos outros na vida da igreja como espirituais, como pessoas que andam na dependência do Senhor, que buscam o Senhor e que então podem servir de ajuda para aqueles que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, ou até em situação de pecado, precisam de tratamento, de restauração. Então tem os espirituais. E tem os líderes em geral, né, de ministérios, de grupos pequenos, e os presbíteros, que são chamados para cuidar da vida da igreja. Dos presbíteros, mais especificamente, o Novo Testamento diz que eles devem cuidar da igreja, eles devem pastorear a igreja. E diz ali que a igreja deve se sujeitar aos seus líderes porque eles velam, eles guardam, eles cuidam, eles vigiam sobre a vida da igreja e são responsáveis por isso e vão ter que dar contas disso a Deus. Então, todos devemos nos envolver nesse cuidado de vida, mas é claro que tem estruturas apropriadas para isso. E eu quero ir para o último momento dessa reflexão, baseado nesses princípios também. Como nós devemos cuidar? Como deve ter esse cuidado na vida da igreja? Então, o primeiro ponto seria desenvolver uma cultura de cuidado na igreja, de cuidado mútuo na igreja. Ou seja, entendemos que todos precisamos de cuidado e entendemos que todos somos chamados para nos envolvermos nesse cuidado de vidas, baseado no amor, no discernimento, na sensibilidade. Então, todos se preocupam uns com os outros. Você não pode simplesmente dizer, não, vai falar com o pastor. Claro, tem coisas que o presbítero, o pastor, um líder que tenha mais experiência, mais preparo, vai ter que entrar em situações mais complexas. Mas você precisa participar desse cuidado de vida na igreja. Principalmente através da oração. Você pode começar orando pelas pessoas. Você ouviu de alguém que está passando por uma dificuldade, começa a orar por essa pessoa. Isso é cuidado de vida. Então, ter uma cultura de cuidado mútuo na igreja. Nós nos preocupando uns com os outros. Claro, para isso então a gente precisa ter envolvimento, conhecer melhor, ter os grupos pequenos e dessa forma a gente poder se envolver nessa cultura de cuidado mútuo. Claro que para que haja cuidado na igreja precisamos de famílias fortalecidas. Quanto mais fortes nossas famílias, mais fácil será o cuidado de todos na igreja. É claro isso, é óbvio isso, né? Quando nós temos famílias bem estruturadas, nós temos casais que aprendem a caminhar juntos em harmonia, em crescimento, isso resolve grande parte das dificuldades, dos problemas no cuidado da vida da igreja, no cuidado das pessoas. Por isso, então, ênfase em famílias fortes, fortalecidas, papel do homem, papel da mulher, e assim por diante. Claro que uma outra estratégia muito importante no cuidado de vidas na igreja, no povo de Deus, são os grupos pequenos. Assim como Jetro disse para Moisés, põe líderes e que eles sejam líderes sobre grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Então grupos, chega lá nos grupos pequenos. Para que haja cuidado de vida, nós precisamos de grupos pequenos, onde as pessoas possam abrir o seu coração, possam perceber a necessidade uns dos outros e dessa forma possam se envolver nesse cuidado. Onde a gente tenha líderes que então olham para esse grupo e dizem, puxa vida, esse irmão está precisando de alguma coisa, deixa eu ir atrás dele, deixa eu mobilizar alguém para cuidar dele. Então nós precisamos de grupos pequenos. Nós temos os grupos familiares e que estão funcionando bem, graças a Deus, mas precisamos ampliar isso, precisamos diversificar isso para que mais grupos de cuidado de vida tenhamos na igreja para que esse cuidado possa acontecer. Mas uma outra estratégia muito importante no cuidado de vida da igreja são os ministérios. Os ministérios são fundamentais no cuidado de vida. Os ministérios não estão só ali para embelezar, para dar um destaque na vida da igreja, para ressaltar alguma coisa. Os ministérios servem para cuidar de vidas. O ministério infantil, então, se preocupa em que as crianças sejam cuidadas, em que os pais sejam fortalecidos no cuidado dessas crianças.
Nós temos o Ministério de Adolescentes, então que se propõe a ter um olhar cuidadoso para com os nossos adolescentes. Assim nós temos os jovens também, né? Os jovens com os seus desafios no mundo que nós vivemos hoje, muitos desafios mais do que no tempo que eu era jovem, né? Eu era jovem, né? Isso faz um tempo, mas claro, a gente continua sendo jovem, mas menos jovem, né? Então, tem esses desafios, então o Ministério de Jovens se propõe a isso. Nós temos um ministério na igreja chamado de Jovens Adultos, ou é o ministério que se volta para as pessoas não casadas da igreja e cuida dessas pessoas que já não são mais tão jovens, mas que não vivem a realidade do casamento, da família, em casamento. Então temos esse ministério muito importante na vida da igreja. Nós temos um ministério de mulheres que se volta para cuidar de mulheres especificamente. O ministério das idosas. Que ministério maravilhoso nós temos com as idosas, né? Cuidado de vida dessas pessoas, suprindo necessidades, dando atenção a elas e assim por diante. Então os ministérios são fundamentais. Precisamos reativar aí o ministério de homens, o ministério de casais e aquilo que é necessário para a vida da igreja, mas através dos ministérios o cuidado acontece. Mas o que eu acho muito importante é que para que haja cuidado de vida realmente como uma cultura, como algo desenvolvido, precisa ter espontaneidade na busca. Tem gente que, claro, quando você tem um problema, a tendência é você se fechar, você se esconder, você achar que é só você que tem esse problema, que ninguém vai poder te ajudar. O que a gente gostaria de ver desenvolvido na igreja e incentivar isso muito, é que haja uma espontaneidade na busca de ajuda. E busca de alguém mais maduro, alguém que já tem uma caminhada de fé. Nós temos os líderes de grupo, líderes de ministério, nós temos os presbíteros. Então não se feche se você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta. Não se feche, procure ajuda. Isso é muito natural, isso é muito rico dentro da igreja. E nós queremos que isso se desenvolva cada vez mais. E não espere o problema crescer de tal forma que realmente a ajuda fique cada vez mais difícil. Procure solução, procure ajuda com outros irmãos e irmãs. Claro, você vai ter que ter confiança nessa pessoa. Você não vai procurar a primeira pessoa que cruza pelo teu caminho, né? Por isso nós temos na igreja pessoas maduras, nós temos na igreja a liderança, nós temos os presbíteros. Procure ajuda e assim vai haver esse cuidado de vida de uma forma mais natural na vida da igreja. E eu quero destacar mais um fator muito, muito importante no cuidado de vida, que são os cultos. Cultos que ensinam a viver, cultos que promovem momentos de oração, de cura, de restauração, cultos que chamam a atenção, que chamam para voltar para os caminhos do Senhor, cultos que chamam a atenção para os perigos e dificuldades que vêm pela frente. Os cultos são fundamentais para o cuidado de vida. Pessoas têm negligenciado os cultos, claro. Temos essa dificuldade dos encontros, agora há quase 2 anos, né? Desde março de 2020, restrições, tinha que realmente ter esse cuidado, nós entendemos isso, e então isso nos afetou tremendamente, mas o estar junto com os irmãos, e para a adoração, como congregação, como culto, como igreja reunida, é fundamental no cuidado. O cuidado acontece através de momentos de oração, como já tivemos aí no início do culto, vamos ter ainda mais. O cuidado começa no momento de adoração. Que precioso a gente poder expressar, derramar o nosso coração na presença de Deus, cantar que nós somos nova vida, novo eu sou, perdoado eu sou. Isso traz cuidado, isso traz cura, isso traz restauração para a nossa vida. E por isso então o culto, estando juntos, isso acontece. A palavra se propõe a isso. A conversa antes do culto, no final do culto, durante o culto, né? Às vezes tem um irmão e outro, né, num canto aí, se estão cuidando um do outro, amém, cuidem um do outro. E dessa forma o cuidado acontece. Claro que não pode servir para fazer fofoca, essas coisas todas, né? Que esse é o perigo que a gente corre. Isso a gente não quer, mas o cuidado a gente quer. E o culto é fundamental para isso.
Nós queremos resgatar isso, graças a Deus, né, nesse novo tempo, já tendo melhores condições agora de novo, né, um pouco mais de cuidado. Temos vários irmãos aí com Covid que estão então no isolamento, não vêm. Godo e Rosana com Covid, e o Godo então ia pregar hoje. E aí, quinta-feira, não, diagnosticou positivo, não vai dar. Então vamos mudar a nossa agenda, né? E o Godo acompanhando de casa, né? Godo e Rosana não podendo participar porque estão em isolamento, né? Marcelo também com Covid, em isolamento. A Vera, né? Também em isolamento, não pôde vir. O Celestino terminando também seu tempo de isolamento e a família, então, né? Envolve famílias, né? Então temos várias e várias famílias aqui a menos hoje por causa dessa questão. Então isso acontece. Mas o que não pode acontecer é uma displicência em relação ao culto. É achar que não precisa de culto. Talvez em dado momento você não precise tanto, mas alguém talvez esteja justamente precisando de você naquele culto. E você pode servir para o cuidado do outro. Então, queridos irmãos, irmãs, queridos amigos, temos aqui princípios de cuidado de vida e coisas práticas de como podemos vivenciar, e teríamos outras mais, talvez você lembre de algumas e compartilha conosco então. Cuidado de vida é importantíssimo. Cuidado de vida é necessário. O cuidado é para todos. Vamos cuidar uns dos outros. Amém, amados?